O assunto vai ser sobre prontidão organizacional, né, para a implementação de mudanças aí em serviços de saúde, né. Então, meu nome é Rafael Aiello Bonfim, sou professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e vou apresentar um pouquinho a reflexão aí sobre esse tema, certo? Primeiramente, a gente tem que ter algumas premissas em mente quando a gente vai falar de prontidão organizacional, tá? A primeira premissa é que ela é pouco estudada entre lideranças, gestores, implementadores e pesquisadores aqui no Brasil. Até porque nós não tínhamos, né, nenhum instrumento validado aí para uso na língua portuguesa. A prontidão organizacional, como premissa também, ela é considerada um precursor crítico para a implementação bem-sucedida de mudanças nos serviços de saúde. Por que eu digo isso? Porque se você vai implementar uma inovação, e a gente vai definir a palavra inovação para vocês depois, né? Se você vai fazer ou realizar o serviço de saúde de um jeito diferente, se as pessoas, se aqueles trabalhadores daquele serviço, se eles não estão comprometidos e não possuem eficácia para fazê-lo, dificilmente a gente vai alcançar um sucesso aí na implementação. A terceira premissa, né, seria minimizar a discrepância entre o desempenho que eu tenho hoje e o desejado no futuro, porque quando a gente está falando em implementação, a gente quer melhorar algum tipo de serviço. Se eu estou querendo implementar uma mudança, eu não estou satisfeito com o meu desempenho atual, então eu quero melhorá-lo. Então, a prontidão organizacional, ela vai entrar justamente nessa questão de melhorar esse desempenho e minimizar essa discrepância entre o que eu tenho hoje e o que eu desejo no futuro, tá? Então, são premissas aí básicas. E aí vem uma pergunta, né? O que é, afinal, prontidão organizacional? Nada mais é do que avaliar o grau em que profissionais e organizações de saúde estão preparados para implementar uma inovação ali no serviço. Tá? De fato, a prontidão organizacional, ela é medida também antes da implementação. Caso você verifique que não há prontidão, sugere-se alinhar e estabelecer um nível adequado. E aí, na literatura, pessoal, algumas pesquisas têm trabalhado que a gente, pelo menos, para iniciar uma implementação, a gente tem que ter entre 50%, no mínimo, né, 50% e 80% desses profissionais comprometidos com a nova implementação, né, com um jeito diferente de organização aí dos serviços. E qual que é o objetivo aí da prontidão organizacional? Ela refere-se, né, ao nível em que os membros dessa organização estão psicologicamente e comportamentalmente preparados para implementar aí a mudança. A inovação, ela é definida nada mais do que algo novo para um indivíduo, para a organização ou para um sistema de saúde. Como exemplo, se eu mudar a minha abordagem de tratamento dos pacientes e passar a aderir à entrevista motivacional, por exemplo, que é um jeito novo da gente engajar esses pacientes para eles aderirem ao tratamento, nada mais é do que uma inovação. Estou fazendo esse serviço de um jeito diferente, de um jeito que ele não era feito anteriormente, ok? E se faltar prontidão organizacional? Se faltar prontidão organizacional, fica aquela história, né? A gente vai ter que ficar fazendo adaptações constantes, né? Por gestores e profissionais para a gente conseguir implementar o novo jeito de fazer os serviços, né? Muitas vezes nós temos que incorrer para a substituição de profissionais. Se faltar prontidão organizacional, vai atrasar os resultados alcançados a benefício populacional. A gente sempre tem que pensar que a implementação nada mais é do que um meio da gente fazer os serviços, né, de um jeito diferente para atingir resultados, né, desfechos aí populacionais, certo? E claro, também, né, se faltar prontidão organizacional, a gente vai prejudicar a fidelidade, né, a maneira como a nossa implementação vai ser entregue, né, para aquela população-alvo. Bom, nós temos alguns instrumentos para medição no Organizational Readiness for Implementing Change, que é o ORC, mas nós temos outros instrumentos, por exemplo, o OR4KT,
e o R igual ao MC ao quadrado, né, que eu vou também explicar brevemente aí para vocês o que seriam esses instrumentos aí para medir a prontidão organizacional. Bom, em relação ao Warwick, né, a teoria de Weiner, nós temos um framework que é muito utilizado aqui na implementação. Esse framework explica para nós aqui que nós só vamos ter prontidão organizacional, né, que é medida pelo comprometimento e pela eficácia dos trabalhadores, se nós tivermos alguns fatores contextuais aqui dentro da nossa organização, dentro do nosso serviço de saúde, que estejam favoráveis também, né? Então, possíveis fatores contextuais que exercem influência na nossa prontidão organizacional seriam a cultura da empresa, política e procedimentos, experiência passada, recursos, estrutura. Tudo isso gera mudança de valor e acesso à informação, o que leva a esses profissionais a estarem engajados aí, a gente ter prontidão organizacional. Essa questão aí da prontidão organizacional, o instrumento, ele mede esse trecho aqui desse framework, tá? Então, se a gente tem comprometimento e eficácia, consequentemente, nós vamos ter esforços para a mudança entre os profissionais, que é iniciação, persistência e comportamento cooperativo. E para isso, com certeza, a gente consegue ter sucesso aí na nossa implementação, ok? O Warwick, né, publicado aqui no periódico Implementation Science, né, mas basicamente foi dentro de um ambiente aí universitário, né, então forneceu evidências aí psicométricas para essa nova teoria aí da medição da prontidão organizacional. Quem quiser mais detalhes, né, pode acessar aqui esse trabalho do Shea. E foi validado numa série de 4 estudos, né? E o interessante desse questionário é que ele avalia a prontidão organizacional no nível supra-individual. As questões que são feitas não é perguntando o que você acha, se você está comprometido ou se você tem eficácia para implementar aquela mudança. Mas a pergunta é, as pessoas que trabalham com você, que estão naquele serviço, você acha que estas pessoas têm comprometimento, né, e eficácia, por exemplo? Então, não é no nível do que você acha de você, mas das pessoas que estão ao seu redor. Então, isso que é o interessante do instrumento. E aí eu vou explicar depois aí para vocês também como que são feitas essas questões, né? O instrumento foi validado por uma equipe aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu liderei, né, a pesquisa. Foi aceito agora para publicação na Revista Brasileira de Epidemiologia, ainda não está disponível aí no Cielo, mas um instrumento com 11 questões, onde 6 questões avaliam o comprometimento e 5 questões avaliam a eficácia, certo? Nós fizemos a análise fatorial, né, e ele teve boa qualidade de ajuste aí nos modelos para avaliar essas 2 dimensões, o comprometimento e a eficácia em relação à prontidão organizacional. É um instrumento que já foi traduzido e validado na França e na Dinamarca também, né? Então, esses 2 países já têm trabalhado aí com a prontidão organizacional. Um outro instrumento é o OR4KT, que é o Organizational Readiness for Knowledge Translation, né? Ele é um questionário, ele é um pouquinho mais longo, né? Ele mede 59 itens em 6 principais dimensões, como eu coloquei na figura aqui. Mede o clima organizacional, os fatores contextuais, a mudança de conteúdo, liderança, suporte organizacional e motivação, tá? Para validar, eu preferi, e ainda mais pensando no nosso contexto de saúde aqui brasileiro, um instrumento menor, e eu preferi o Warwick, porque ele mede no nível supra-individual e porque ele é um instrumento que a gente pode aplicar facilmente no nosso contexto de saúde. Imaginamos que 59 itens é difícil para a gente ter uma certa adesão aos profissionais a responderem 59 questões. Mas 11 questões a gente julgou totalmente adaptável aí para as pessoas responderem. O outro framework aqui, que na verdade ele não é um instrumento em escalas, né? O R igual MC ao quadrado, ele vai medir a prontidão em termos de motivação, que significa o M, que é o M da equação aqui, né? É uma heurística, mas o C ao quadrado seria que você está medindo a prontidão, a readiness, né? Aqui.
em sua capacidade geral e na sua capacidade de inovação, certo? Então, tem as subdimensões aqui que avalia cada uma dessas 3 principais dimensões que o autor coloca. Então, está publicado aqui nesse journal, né? O Scatia, que fez a publicação. Eu acho que é interessante a gente usar o instrumento Scala, que é o ORIC, que a gente tem validado, mas para uma análise um pouquinho mais qualitativa, seria válida usar essa heurística aqui, para a gente avaliar tanto a motivação, capacidade geral e capacidade de inovação da nossa organização, no caso, né? Então, você trabalhar com análises quant e qualitativas seria muito, né, interessante. Às vezes a gente não tem perna para fazer uma avaliação qualitativa um pouco mais fiel, então um instrumento em forma de escalas e com 11 questões, eu acredito também que seja viável para a gente aplicar no contexto aí de saúde pública no Brasil, tá? Desafios. Desfecho de prontidão organizacional, ela é muito pouco avaliada aqui no Brasil, né? Então, é um desafio a gente avaliar a prontidão organizacional. Se eu pensar no exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, da gente fazer entrevista motivacional, né, para a gente ter uma adesão maior de pacientes ao tratamento, eu posso fazer a aplicação do ORIC antes de fazer a capacitação para os profissionais aplicarem, né, a entrevista motivacional. Mas, né, a gente tem que levar em consideração que se eu não utilizar a prontidão organizacional e se eu fizer só a capacitação, né, dessas pessoas, pode ser que dê certo a minha implementação? Pode ser que dê certo. O que entra, você utilizar esse framework da implementação, ele te ajuda a você ter uma previsibilidade melhor em relação ao desfecho que você quer, certo? Eu acredito que se a gente utiliza os frameworks de implementação, de fato, quando a gente vai implementar, fica mais fácil para a gente explicar depois por que os resultados foram positivos ou por que os resultados foram negativos, né? Então, fica mais fácil para a gente construir uma avaliação um pouquinho mais fidedigna, né? O ORIC, versão brasileira, ele possui 11 itens em 2 principais dimensões. A questão aqui não é mostrar os modelos e fazer essa avaliação, mas sim explicar o que é um instrumento. Um desafio também é 4KT. Ele ainda não está validado na língua portuguesa. Pode ser um bom instrumento para avaliação da prontidão. Mas, como eu disse anteriormente, nós temos 59 itens nesse instrumento. Então, fica um pouquinho mais difícil de ser aplicado na nossa realidade aqui brasileira, né? Um desafio que a gente tem que ter em mente também, quando a gente vai falar de implementação de inovação, né, principalmente nos serviços de saúde, é que nós podemos ter diferentes abordagens em relação à implementação. Primeira abordagem, ela pode ser mandada de cima para baixo. Então, o nosso governante lá, jogou goela abaixo aí para a gente implementar uma inovação aí nos serviços. Então, o que a literatura tem falado, que esse top-down aí, esse imbalanço top-down, ele importa, né? Se ela é jogada de cima para baixo e você tem que fazer de qualquer jeito, isso com certeza tem impactos, né, na prontidão organizacional. Diferentemente, se a gente tem o resultado de um processo interno de avaliação, fica mais fácil a gente ter prontidão organizacional se a gente tem um resultado de um processo interno de avaliação e esses funcionários com certeza vão estar mais, esses colaboradores, né, vão estar mais comprometidos e eficazes para implementar a inovação, né? E isso tem um diferencial tremendo para o sucesso da nossa implementação e para a avaliação aí da prontidão organizacional, tá? Isso a gente tem que ter em mente. É top-down ou é resultado de um processo de avaliação em que o serviço está sentindo a necessidade de realizar aquela inovação, ok? Então, o artigo foi aceito na Revista Brasileira de Epidemiologia, vou apresentar os 11 itens para vocês aqui, e foi o que eu te falei, pergunta número 1, não é o que você acha, se você está comprometido ou se você tem a eficácia. A questão é, as pessoas que trabalham aqui estão empenhadas na implementação dessa mudança?
então aí aquela pessoa vai responder numa escala Likert aí de 1 a 5. O ideal para cada subdimensão das duas dimensões principais é que a gente tenha respostas aqui, que pelo menos concorda ou concorda um pouco, né, em cada subdimensão, ok? Então, por exemplo, ó, questão 3, 4, 5, 6, né, vou dar exemplo aqui, questão 3, as pessoas que trabalham aqui farão tudo o que for necessário para implementar essa mudança? De novo, não é o que eu acho, é o que eu acho, é a minha visão do que as pessoas trabalham naquele serviço. Ele é medido no nível supra-individual, e por isso que eu acho ele super interessante e optei por validar, fazer a validação deste instrumento, ok? São 11 questões, né? Nós temos algumas questões aqui que vão medir o comprometimento, né? Que é a questão 1, 3, 5, 8 e 10, e algumas questões aí vão medir a eficácia, né? Por exemplo, questão 11, as pessoas que trabalham aqui se sentem confiantes de que poderão administrar a política de implementação dessa mudança? Então, a pessoa, né, vai responder numa escala Likert aí de 1 a 5, ok? Então, acho que é um instrumento, o desfecho de prontidão organizacional é muito pouco avaliado, e ter um instrumento em escalas, ele nos ajuda a planejar essa implementação e nos ajuda a focar qual que é a subdimensão que ainda a gente não atingiu prontidão organizacional, né? Lembrando que, como meta, o que tem sido discutido aí na literatura é que pelo menos 50% desses atores envolvidos na implementação, o que a gente diz são os stakeholders, né? Você vai também ouvir bastante falar disso em implementação. O que a gente precisa ter minimamente é que 50% desses stakeholders tenham, né, respostas para cada subitem, resposta ou 4 ou 5. Claro que em nenhum momento a gente vai ter 100% de prontidão organizacional, mas minimamente o que a literatura tem discutido é que a gente precisa ter pelo menos 50% aí desses atores envolvidos com prontidão organizacional para a implementação de mudança aí nos serviços, né? E aí a gente vai avaliar comprometimento e eficácia. Mais uma vez, a prontidão, o instrumento, te ajuda a planejar qual é a inovação que você quer fazer no seu serviço, né? E o mais interessante é que você pode fazer pode ir avaliando a prontidão organizacional em diferentes tempos, porque geralmente quando as pessoas elas estão no início da implementação, elas estão mais motivadas. E aí, a prontidão, ela até é alta no início, mas com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo essa motivação em relação à nossa inovação, principalmente se as pessoas não conseguem enxergar resultados, né? Então, você monitorar essa prontidão organizacional ao longo do processo da implementação, ela é muito importante também, né? Então, é uma coisa que tem que ser considerada quando a gente vai trabalhar aí com prontidão organizacional, e não deixar que essa prontidão, se a gente atingir um número bom no começo, não deixar que ao longo do tempo essa prontidão caia, porque naturalmente ela vai cair. Então, é uma forma da gente também monitorar como que está o comprometimento e eficácia desses profissionais aí ao longo do tempo.